Continuamos a falar de teorema de Arzelà-Ascoli, então alguns corolários em particular e algumas versões equivalentes com um ponto de vista topológico. Então vamos começar com o teorema de propagação Arzelà-Ascoli, que essencialmente é o teorema que nós demonstramos, uma parte da demonstração. Esse teorema diz que a convergência pontual de uma sequência equicontínua de funções num conjunto denso implica convergência uniforme em D. Vamos esclarecer aqui esse conjunto denso, um conjunto denso de D, que D é o domínio de todas as funções. Então, escrevendo de forma simbólica, se você tem uma sequência de funções que estão definidas de D em R, D vai ser para mim aqui o domínio, um subconjunto de R comum entre todas as Fn's, e eu tenho um conjunto denso dentro de D, né? Digamos E é denso, se soubermos que Fn de X converge a algum ponto, né? É convergente, vamos denotar por yn, convergente, sequência de pontos. Então, se essa sequência de funções é equicontínua, concluímos convergência uniforme já de todas essas funções. Ok? Isso essencialmente é aquela parte epsilon sobre 3, demonstração, seria um exercício, uma parte de epsilon sobre 3 do argumento que apareceu, do argumento na demonstração do teorema de Arzelà-Ascoli, onde a gente aproximou qualquer ponto do domínio por um dos pontos DIs que estavam dentro do conjunto denso. Justamente aquela parte estava mostrando que a convergência de todas essas funções também é uniforme. Bastava ter convergência num conjunto denso, inclusive pontual. Bem, um corolário do teorema, agora vamos começar corolários, seja Fn de A a B em R, uma sequência de funções diferenciáveis, cujas derivadas são uniformemente limitadas. Se existe um x0, né, para algum x0 no domínio AB, Fn de x0 é limitado, então Fn tem uma subsequência, Fn possui uma subsequência convergente. Subsequência convergente claramente quer dizer convergência uniforme. Ok. Como é que nós demonstramos algo assim usando o termo de Arzelà-Ascoli? Demonstração. Ok. Já que pela hipótese, todas as derivadas são limitadas, né? Quando falamos que são uniformemente limitadas, quer dizer existe M, tal que Fn
derivada é menor do que m para todo x e para todo n. Para todo x em AB e para todo n inteiro. A equicontinuidade da sequência, então pela equicontinuidade, nós concluímos o quê? Bom, além da equicontinuidade, vamos utilizar teorema valor médio, relacionando, de fato, derivada, né, com a própria função. Nós temos que se S menos T é menor do que delta, então a diferença entre Fn de S menos Fn de T, aqui uso o teorema valor médio, né? O teorema valor médio vai ser a derivada em algum ponto entre T e S, vezes S menos T, este é menor do que M vezes delta, ok? Então, isso quer dizer que nós não temos ainda aqui continuidade. Então, aqui equivocamos no seguinte sentido. Aqui a gente vai provar aqui continuidade. Então, a gente ainda não sabe se é equicontínua. Justamente é isso que nós vamos provar para usar o teorema de Arzelà-Ascoli. Então, pelo teorema valor médio, temos que se a distância entre S e T for menor do que delta, então a distância entre Fn de S menos Fn de T vai ficar menor do que M vezes delta. M era um número constante, portanto, nós concluímos que basta tomar delta como sendo epsilon dividido por M, que concluímos que Fn de S menos Fn de T é menor do que epsilon, ou seja, teremos realmente a equicontinuidade. Então, temos, isso quer dizer que Fn é uma sequência equicontínua. Bom, agora vamos supor que, a gente tem pela hipótese que tem um ponto. Lembra que a gente precisa de limitação também no teorema de Arzelà-Ascoli. Temos que é equicontínua até agora e sabemos que existe um ponto que Fn de x0 é limitado. Esse aqui vai para todos os pontos e aí será a prova de que essa sequência da função mesma é limitada. Então, seja Fn de x0, todos são menor do que algum c, para todo n isso é verdade pela hipótese. Então, Fn de x, qualquer que seja, vai ser menor do que Fn de x menos Fn de x0 mais Fn de x0, que por sua vez é menor do que, aqui de novo eu posso usar o teorema valor médio, menor do que m vezes distância entre x e x0 mais c. Tudo está dentro do domínio AB, a sequência das funções está definida em AB, então a diferença entre x menos x0 é menor do que b menos a. Isso vai ficar menor do que mais c, m vezes b menos a mais c, que é um número constante também. Isso quer dizer que todas as funções, para todos os pontos x, são menor do que algum número constante que chamamos de k. Portanto, Fn é limitado, é uma sequência limitada, equicontínua, e, portanto, pelo teorema de Arzelà-Ascoli, nós podemos achar uma subsequência convergente uniformemente a alguma função. É isso que nós queríamos. Bem, vamos agora dar um sabor topológico ao teorema de Arzelà-Ascoli. Então, um outro ponto de vista, que é exatamente o teorema de Heine-Borel, num espaço de funções. Ou seja, aqui eu vou ter apenas uma
um outro formato de apresentar teoremas de Arzelà-Ascoli como linguagem de teorema Heine-Borel. Então é assim, um subconjunto é dentro de C0 funções contínuas com devida norma e distância, né, que é a norma de supremo, é compacto se, somente se, é um conjunto fechado, limitado e equicontínuo. Apenas vamos lembrar o que é um conjunto equicontínuo. Nós falamos de sequência equicontínua, mas não faz muita diferença, lembrete, que um conjunto é equicontínuo, um conjunto de funções, né? Equicontínuo se para qualquer epsilon existe delta, tal que se S menos T é menor do que delta, f de S menos f de T é menor do que epsilon para qualquer f dentro do conjunto das funções. Quando é uma sequência, a gente denotou por fn, mas agora poderia ser qualquer função dentro desse conjunto. Então vamos lembrar que no caso de Rn, teorema de Heine-Borel, no caso de Rn, diz que um subconjunto de Rn, em vez de C0, Rn, é compacto se somente se é fechado e limitado. Aqui a gente precisa acrescentar equicontinuidade também. Ok. Então, como que a gente vai ver isso? Demonstração. Um lado é o teorema de Arzelà-Ascoli, que é se E é fechado, limitado, conjunto limitado, quer dizer, todas as funções têm um limite, né? Tem um limite superior que é o mesmo para todas as funções, e equicontínua. Então, o que nós temos? Se Fn, uma sequência, está dentro desse conjunto, então, pelo teorema de Arzelà-Ascoli, nós temos uma sequência de funções que são limitadas, equicontínua, né? Portanto, satisfaz a hipótese do teorema de Arzelà-Ascoli, existe uma subsequência convergindo, né? Converge uniformemente a uma função. Claramente, essa função, vamos se denotar por f, tem que pertencer a E. Isso porque E era fechado. Todo ponto de aderência, todo ponto de limite tem que estar dentro do conjunto. Então, E é compacto. É compacto porque toda sequência tem uma subsequência convergente. Agora, recíproca. Então, estamos falando aqui, de fato, esse enunciado do teorema de Arzelà-Ascoli dá uma caracterização de subconjuntos compactos desse espaço de dimensão infinito. Então, está falando que os subconjuntos compactos são exatamente os que são fechados, limitados e equicontínuos. Tem que ser equicontínuos também. Então, vamos lá. Se o subconjunto é um subconjunto compacto, então a gente sabe que ele tem que ser um conjunto fechado. Então, é fechado e totalmente limitado. Isso quer dizer que para todo epsilon existe uma cobertura finita, né, de com bolas abertas, né, na topologia C0 com raio epsilon sobre 3. Então vamos chamar essas
essas vizinhanças, essas bolas de ny sobre 3 em torno de eficaz, k de 1 até n. Então, esse aqui é, de fato, a topologia básica, que conjuntos compactos nos espaços métricos têm que ter essa propriedade. Então, aqui é, digamos, E é compacto, portanto, para todo epsilon vai existir uma cobertura finita, né? Eficaz de tamanho epsilon sobre 3, bolas de raio epsilon sobre 3. Agora, se, já que todo eficaz para todo k de 1 até n são funções contínuas, né? Então, dentro de todas essas funções são funções contínuas. Então, são uniformemente contínuas. Então, eficaz sendo uniformemente contínua, observe que eu vou considerar aqui funções sempre definidas no intervalo fechado, tá? Funções contínuas são uniformemente contínuas. Então, isso quer dizer que existe um delta, tal que se a distância entre S menos T é menor do que delta, a distância entre fk de S menos fk de T é menor do que epsilon sobre 3. Observe que eu posso escolher esse delta comum para todos os fk's, porque tem um número finito de fk's. Para cada um deles eu escolho um delta e depois pego o mínimo que satisfaz todas essas funções. Agora, se f é uma função arbitrária dentro de E, se eu escolher uma função arbitrária aqui, qualquer função, ele está perto de uma das funções eficazes, né? Então, existe um k, tal que a função f é menos fk, a distância na topologia C0, né? C0, essa distância ela é menor do que epsilon sobre 3. Isso quer dizer que o supremo de f de x menos fk de x é menor do que epsilon sobre 3, x pertencente a e b. Ok. Aí, isso implica, portanto, nós usamos aquela continuidade das funções fk para poder concluir equicontinuidade agora. Por quê? Porque f de S menos f de t, essa função arbitrária f, vai ficar menor do que f de S menos fk de S, mais fk de S menos fk de t, mais fk de t menos f de t. Então, como sempre nessas ideias, nós temos um número finito de funções aqui, que usamos a sua continuidade uniforme para propagar a continuidade para todas as funções aqui próximo a esse número finito de funções de uma forma uniforme para obter equicontinuidade. Então, esse aqui vai ficar menor do que, isto é menor do que epsilon sobre 3 pela desigualdade que obtivemos aqui, né? De fato aqui, para todo x esse é menor do que epsilon sobre 3. Por outro lado, temos esse aqui, porque fk era contínua e a gente tinha essa desigualdade por aqui. E finalmente, novamente, a aproximação de fk e f tem mais uma vez epsilon sobre 3, dá epsilon, então isso quer dizer que aquele conjunto é equicontínuo. Portanto, nós concluímos que todo subconjunto compacto dentro de todas as funções contínuas tem que ser fechado limitado, mas mais do que isso, tem que ser equicontínuo também.